Fala galera, eu sou o Gabs e hoje eu tô aqui para falar de Um Pequeno Assassinato. Um Pequeno Assassinato é o novo lançamento da editora Pipoca Nanquim, que traz uma graphic novel de Alan Moore com a arte de Oscar Zarate. Esse quadrinho foi lançado pela primeira vez em 1991, quando o Alan Moore estava fugindo dos super-heróis, né? Tinha acabado de rolar aquela treta com o Watchmen, então ele estava meio independente e tal. Ele e o Oscar Zarate se conheceram numa festa, de uma publicação onde os dois tinham colaborado em histórias diferentes. E aí o argentino compartilhou uma história com o mago, né? Ele teve uma ideia de escrever uma história, um suspense, onde um rapaz seria perseguido por uma criança. Esse foi o embrião da história, que aí depois o Alan Moore veio com um conceito, eles dois começaram a trabalhar, e o resultado é essa belíssima graphic novel, que inclusive ganhou o prêmio Eisner de melhor graphic novel no ano que foi lançado. A sinopse é bem simples, a gente conhece o Timothy Holly, que é um publicitário, aceitou um serviço novo, onde ele vai fazer a propaganda de um refrigerante americano na Rússia. Eis que ele começa a ser perseguido por um jovenzinho, uma criança, um garoto, um jovial. Enquanto o Timothy está procurando inspiração para essa nova peça publicitária, né, que ele espera que seja um sucesso, ele começa a ser obsediado por essa criança, né? Ele começa a aparecer no carro, no avião, nas festas, enfim, a criança está tornando a vida do Timothy um inferno. E a partir daí a história se desenrola. A história ela vai rodando enquanto está rolando aquela perseguição. O Timothy começa a repensar a vida dele, procurando quem esse moleque pode ser, de onde que ele veio. Eu acho interessante como a história segue, porque ela começa a te dar umas pistas, você tem um vislumbre que pode ser uma coisa, aí depois se torna outra, e é bem complexo. E assim, eu preciso dizer que esse é um trabalho bem diferente de tudo que eu já tinha lido do Alan Moore. Primeiro pela narrativa, né, que o narrador é o próprio Timothy, então você vai acompanhando a história através, né, dos pensamentos dele. E é bacana porque a narrativa ela é um pouco entroncada, né, porque, por exemplo, uma linha de raciocínio que começa em um quadro, passa para o outro, sem vírgula, sem corte nenhum, o que chega a ser brusco. Só que ao mesmo tempo, depois que você vai pegando o ritmo, é como se fosse uma pessoa realmente raciocinando. Porque no momento ele tá pensando sobre o moleque, logo em seguida vem a ideia para propaganda, e aí depois ele pensa na família dele, tudo isso ao mesmo tempo, de uma forma que no começo pode ser um pouco confuso, mas depois que você pega as manhas, se torna bem natural. E eu acho isso bem bacana, porque é visceral, você se sente mesmo dentro da cabeça desse cara. O que é perigoso, porque esse cara está sendo perseguido, e a perseguição, o tema de suspense, a história vai te levando, e quando chega no final, pode parecer abrupto, mas numa segunda leitura você já começa a entender aonde que eles queriam chegar. Porque eu preciso dizer, foi um quadrinho que eu tive que ler 2 vezes para pegar mesmo a trama principal, e mesmo alguns detalhes eu ainda estou desvendando, porque é um quadrinho, não diria difícil, mas que ele exige um pouco de você, ele exige dedicação, ele exige que você interprete. Não é um quadrinho que ele simplesmente te apresenta situações e já era, não, você tem que investigar junto com ele, e isso é sensacional. É difícil falar muito da trama sem entregar spoilers, primeiro porque é um quadrinho curto, eu acho que são em torno de 90, 80 páginas, a história em si, né? Mas a reflexão que o final traz, eu acho que ele tem uma veia filosófica bem profunda. De novo, fiquem tranquilos que eu não vou entrar em spoilers aqui, mas é de se pensar. Eu acho que a mensagem, o todo, que o Moore com o Zarate, que eles deixaram ali quando você termina a história, é um tipo de questionamento que você se faz enquanto ser humano, né? Outro ponto que deixa esse quadrinho único é a própria arte do Oscar Zarate, que, cara, é sensacional. Eu não conhecia, né? Depois que eu fui pesquisar e vi que ele também não tem tantos trabalhos na área de quadrinhos, mas eu achei isso daqui sensacional, a forma como ele compõe as cenas, como ele divide sonhos com flashbacks, com acontecimentos atuais, até mesmo algumas alucinações, que talvez não sejam alucinações. Eu achei isso daqui incrível, porque ele traz uma narrativa única que acompanha esse roteiro intrincado que eu disse, ao mesmo tempo em que faz um trabalho à parte, assim, porque você sente uma vibe diferente, não é um simples quadrinho que a gente está acostumado. Eu não digo isso nem por não se tratar de um quadrinho de super-heróis, mas sim porque a arte dele, ela tem inspirações cubistas, né, de arte cubista, ao mesmo tempo em que brinca um pouco com o aquarelado, com o uso de nanquim, excessos, lápis de cor. Cara, é um negócio único, é um trabalho que eu sinceramente nunca tinha visto nada
singular, tão único. Aqui nessa edição do Pipoca e Nanquim, além da própria HQ, a gente tem uma entrevista com os dois, com o Moore e com o Zarate, onde eles contam um pouco não, é bem detalhado até como que foi o processo de colaboração entre eles, de onde que veio a ideia, como que eles colaboraram, e é interessante você ver o processo. Você sente aqui que o Moore trabalhou fora da zona de conforto, que o Zarate conseguiu contribuir bastante, colocar uma identidade dele, apesar do Moore ser quem está escrevendo. Então, assim, esse é um quadrinho único, né? Tá saindo por R$ 54,90. Eu acho que é um preço que vale muito a pena, o acabamento é bacana. E caso você tenha ficado curioso, querendo ler mais sobre o Moore e o Zarate, a gente tem aqui a Vida Secreta de Londres, que é uma compilação de vários contos, alguns em forma de quadrinhos, alguns só em forma de textos, que conta algumas histórias da vida londrina, que é organizada pelo próprio Zarate, e tem histórias do Alan Moore. Inclusive, a colaboração de quadrinhos do Alan Moore aqui dentro é o próprio Zarate que desenha. E essa história desenhada pelo Zarate é uma espécie de epílogo pro Do Inferno, outro clássico do Moore, e por sorte a gente tem os 3 agora em publicação aqui no Brasil. Então aproveita! Bom, é isso aí, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixa aí nos comentários se você já leu Um Pequeno Assassinato, se você curtiu ou não. Se inscreve no canal, curte no Facebook, curte o vídeo também. E eu não sei se vocês perceberam, mas os vídeos estão de cara nova. Então deixa nos comentários também se você curtiu o cenário. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos e até a próxima.